Morar em Portugal ou na França? Nesse vídeo eu trouxe uma comparação entre esses dois países e também 6 pontos que você deve levar em consideração ao emigrar. Allons-y! Salut! Eu me chamo Miriam Gelschlesser, trabalho com consultoria e assessoria para pessoas que querem morar aqui na França e não sabem nem por onde começar. E uma das dúvidas que eu recebo muito lá nas redes sociais, e eu vou deixar aqui caso você também queira mandar alguma mensagem, sobre morar em Portugal ou na França, né? Afinal, por que tem tanta gente indo para Portugal? O que tem lá de tão bom assim que atrai tantas pessoas? E entre Portugal e a França, qual seria melhor para viver? Então eu trouxe esses pontos para vocês conferirem. O primeiro ponto que deve ser levado em consideração é o tamanho do país. A França, falando em tamanho territorial, fica em torno aí de 640 mil quilômetros quadrados. Já Portugal tem 92 mil quilômetros quadrados. Para você que é brasileiro e precisa de uma referência para ter uma noção, Minas Gerais, por exemplo, é um pouquinho menor que a França. E Portugal, ele é menor que Santa Catarina, que é o estado onde eu nasci. Mas por que isso é importante, Miriam? Não entendi. Primeiro ponto é que talvez você não se adapte na primeira cidade que você mora aqui na Europa. Eu, por exemplo, moro numa cidade minúscula e tenho um grande problema aqui nessa cidade. Não tenho muita opção de emprego. Então, caso fique desempregado, ou você faz uma mini viagem todo dia para ir trabalhar, ou você se muda. E podem surgir outras situações que você não se adapte. Talvez um emprego, talvez a cultura do lugar, porque sim, muda de cidade para cidade. O custo de vida talvez é muito elevado para o salário que você está recebendo. Enfim, pode acontecer várias situações que você não se adapte naquela cidade. E quanto maior o lugar, maior as opções, tanto de cidade quanto cultura mesmo no regional, porque muda, gente. A linguística, o francês, é absurdo o negócio como muda do francês do norte para o nosso francês aqui do sul. Eles têm assim uma fala muito mais carregada, eles juntam tudo, as palavras, assim, parece que está falando, sei lá, árabe, nem parece francês. É bem diferente, tá? Então talvez você não se adapte no primeiro momento e tudo bem. Você vai procurar uma opção que melhor se enquadre no seu perfil. Segundo ponto que você deve levar em consideração ao emigrar para qualquer país aí que você esteja pesquisando. O índice de alfabetismo. Como que é a educação, né? Como é que é o investimento na área da educação neste país ao qual você pensa em emigrar? Para vocês terem uma noção, a França hoje conta aí com 99% da população alfabetizada. Top, hein? Apesar de que números são números, né? A gente sabe disso. E Portugal fica em torno aí de 94%. Ou seja, em nível de alfabetização, a França está à frente. Não é de hoje, né? A França já é referência na área da educação há muito tempo. Tem muitos estudantes, né? Intercambistas, enfim, qualquer outra área da educação. Tem muita gente que vem para cá estudar, fica um tempo e depois volta para o seu país ou vai adiante, né? Em outros países, conhecer outros países. Então a França não é de hoje que é referência na área da educação. E eu já gravei outros vídeos falando de escola, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha filhos, né, e pensa vir para a França e tenha essa preocupação, como eu tinha também. E eu posso tranquilizá-los quanto a isso, que sim, a França é um dos países que está em uma taxa mais alta com a questão de alfabetismo. Eles investem mesmo, eles veem como uma coisa muito importante na área da educação. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Claro que se você pesquisar um pouquinho, tanto a França quanto Portugal tem ótimas escolas públicas, você não vai gastar rios de dinheiro com isso, né? E sim, todos, né, tanto um quanto o outro país investe muito nisso, né? Não tô desmerecendo Portugal, né? Vou tentar manter a neutralidade aqui, mas é fato que a França está à frente nesse quesito. Terceiro ponto que deve ser levado em consideração: salário mínimo e o salário médio. Gente, a França tem um agravante, assim, né? Aquela questão de égalité, né? Que tanto se fala aqui na França. Égalité, liberté e fraternité, né?
É bem na prática mesmo. Então é um país assim que você não vai ficar rico trabalhando, né? Infelizmente, não é um lugar assim que você vai ficar um ano, vai juntar grana e vai voltar para o seu país muito bem. Não é assim que funciona. Mas você vive muito bem aqui com um salário mínimo. E referente, né, à França e Portugal, nem eu sabia da diferença gritante que está sendo no momento, já vou explicar o porquê. E a França também sai na frente nesse quesito e já vão entender o porquê. Falando de salário mínimo aqui na França, o primeiro ponto que você deve levar em consideração é que o comum, o normal aqui é trabalhar 35 horas semanais. Mas eu já gravei um vídeo também explicando que o empreendedor pode contratar para uma carga horária menor, não necessariamente 35 horas semanais. Logo, seu salário será menor também. E pode acontecer sim de você fazer um pouquinho além disso, que seria a hora extra. Então isso vai depender muito do acordo coletivo, né? Na minha empresa, por exemplo, não existe hora extra, é tudo banco de hora. Mas enfim, depende da empresa onde você vai trabalhar. Então vamos falar aqui do comum, né? O que seria aí normal no dia a dia, enfim, sem hora extra. Na França, então, trabalhamos em torno de 35 horas semanais e o salário mínimo do francês fica em torno aí de 1.700 bruto. Já em Portugal, eles trabalham 40 horas semanais e o salário mínimo está a 705 euros mensais. Claro que o custo de vida se enquadra no salário, né? Se a gente for olhar o custo de vida, tende a acompanhar esse salário mínimo. Mas as situações ultimamente em Portugal e o número crescente de pessoas indo para Portugal, entra uma questão aí da lei da oferta e da procura, mas eu vou falar sobre isso também. E o salário médio da França e de Portugal, qual é a diferença? Na França fica em torno de 2.200 euros limpo, líquidos mensais. Por que isso? Porque nós já deduzimos impostos na folha de pagamento todo santo mês. Então ele já tem um número líquido aí, né? Que ficaria em torno de 2.200 euros líquidos mensais. Já Portugal fica em torno de 1.300 por mês, né? 1.300 euros por mês bruto. Então a diferença é gigante, né? É praticamente 1.000 euros a mais por mês que se recebe aqui na França, o salário médio, tá? Então, o salário mínimo da França, 1.700, Portugal, 705, os dois brutos. Salário médio na França fica em torno de 2.200 líquidos mensais e o salário médio de Portugal fica em torno aí de 1.300 bruto por mês. Quarto ponto importante. Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e deixar aquele like para esse conteúdo aqui chegar a mais pessoas que estão pesquisando sobre esse conteúdo, ok? Quarto ponto que deve ser levado em consideração: aluguel. Claro que em qualquer lugar do mundo, dependendo de onde você for morar, é mais caro o aluguel e tanto o custo de vida também. E eu já gravei um vídeo sobre isso também, tentando transmitir aí para vocês quais são os gastos fixos mensais de uma família aqui na França. Vou deixar aqui na descrição também o link do vídeo. E um ponto preocupante agora em Portugal é que os arrendamentos, né, que eles dizem, né, alugar uma casa agora em Portugal não está sendo tarefa fácil. Tem muitas pessoas que estão voltando pedindo ajuda, gente, para o governo português, porque não tem dinheiro para voltar para o Brasil. Tá acontecendo com outras nacionalidades também, mas brasileiros assim, ó, disparados. Se vocês derem uma busca aí no Google, vocês vão encontrar brasileiros voltando para casa, deixando Portugal, pedindo ajuda para o governo português para voltar para o Brasil. Tá demais, assim, ó. O que acontece? As pessoas não se preparam, bate a louca de uma hora para outra, vai com pouco dinheiro, na expectativa que vai chegar e já vai conseguir trabalho, e não é assim. Tanto em Portugal quanto na França, qualquer lugar do mundo, né? Você precisa ter um planejamento mínimo e uma verba, né, que consiga te manter pelo menos 6 meses. Pelo menos, gente, é o mínimo que você precisa ter. Ah, mas tem gente que foi com menos e deu certo. Mas tem muita gente que veio e não deu. Então, o mínimo de planejamento. Então, essas pessoas vieram com pouco dinheiro, o aluguel tá absurdo em Portugal, absurdo seria a palavra, porque casas que antes custariam 300 euros, eles estão cobrando agora mais que o dobro.
justamente pela lei da oferta e da procura. Tem muita gente procurando casa para alugar. E vamos pensar como empreendedor. Se você tem uma casa para alugar e tem 10 pessoas interessadas, você está alugando essa casa aí por 600 euros por mês. Tem 10 pessoas, bons candidatos que querem ficar com a sua casa. Ok, vamos dar uma peneirada, vamos subir um pouquinho esse preço aí. Então vamos cobrar aí 650. Mas ficaram 6 ainda, 6 pessoas interessadas na sua casa. Vamos subir mais um pouquinho, vamos colocar em uns 700 euros. Sobrou 3 pessoas. Desses 3 aí você vai ver, né, quem é que tem mais tempo de morada, né, no caso de Portugal, se tem emprego, quanto tempo trabalha, se não tem emprego, né, o que vai dar aí para garantir esse aluguel, enfim, isso aí é questão de negociação. Mas daí eu te pergunto, qual é o salário mínimo de Portugal mesmo? 705 euros por mês. Gente, se você vai sozinho, você consegue se virar, pega um quartinho ali, compartilha com alguém, enfim. Mas quando vai em família é complicado, porque não necessariamente, né, os dois vão conseguir trabalho, né? Às vezes só um vai conseguir trabalho e veio com a família inteira. Como é que faz? Essa conta não fecha. Então é isso que está acontecendo hoje em Portugal, né? Não está compensando o salário mínimo e o valor do aluguel. Tá, Miriam, mas eu vou para Portugal para ganhar mais. Se tiver uma coisa certa, um contrato, uma coisa certa, ok, mas a maioria vem sem ter nada em vista, né? Tem que chegar, pedir documentação, isso é burocrático, é demorado e até esses documentos estão demorando mais tempo do que na França. E, gente, a França é enrolada e está demorando mais que aqui na França. Aqui na França você depende desses documentos para trabalhar. Em Portugal tem uma certa vantagem aí, né, que você consegue um contrato de trabalho antes desses documentos. Mas é fato que você vai ter que pedir uma hora esses documentos e tem outras coisas que dependem disso. Então é tudo muito lento, burocrático, e você precisa ter uma reserva aí para garantir essa estadia inicial, tanto na França quanto em Portugal. Mas Portugal está bem complicado nesse momento. Quinto ponto, a adaptação. Gente, cada um tem o seu tempo. Nós estamos praticamente um ano aqui, né? Nós somos em 4, a minha família, né? Eu e minha família. E cada pessoa reagiu de uma forma, não tá sendo nada fácil, não é porque eu tô fazendo esses vídeos aqui que tá tudo belezinha, não, tem os seus momentos difíceis. E vou até compartilhar um pouco mais isso com vocês aí em vídeos futuros, porque não é fácil a adaptação, leva um tempo. E eu acredito que boa parte dos brasileiros optam por Portugal e não outro país, porque tem a questão do idioma, né, que é o básico do básico. Então, se você não sabe o idioma daquele país, fica tudo muito mais difícil, né? Arrumar emprego, socializar mesmo, os filhos na escola, enfim. Quando eu vim para a França, eu achava que eu falava francês. E não falo francês. Tenho muito que aprender ainda, né? Quando a gente vai num curso, assim, é meio que um repeteco, né? De frases, tu vira meio que um papagaio, tu repete as frases, acha que tá tudo lindo, maravilhoso, porque a pronúncia tá boa. Só que você fica engessado, né? Naqueles diálogos de livro, naqueles diálogos pré-estabelecidos pelo professor. E cuidado com isso, né? Tenha esse cuidado quando você está se preparando ao emigrar para um país, né? Aprender um novo idioma, porque no dia a dia é bem mais difícil. Primeiro porque tem a questão da linguística, né? Cada região tem um sotaque aí diferente e eles falam muito mais rápido. Então o professor vai falar pausadamente, vai ter um contexto, às vezes para entender uma palavra o professor vai te ajudar. E aqui no dia a dia não tem, dependendo onde você vai morar, não tem outro idioma para intermediar, né? Eu moro aqui no sul e poucas pessoas falam outro idioma, né? A não ser assim em hotel, ponto turístico, ok. Mas no dia a dia mesmo, é difícil, não tem outro idioma, tá? Para intermediar, né, esse diálogo, tem que se virar no francês. E às vezes é bem difícil sim, então eu acho que isso pesa. Se você pensa em vir para a França, se prepare muito bem, né? Tenha uma noção legal, não vou dizer fluente porque não vai conseguir, né? Você pode dar 5 anos aí no Brasil, enfim, qualquer país que você esteja, sem você estar em imersão, fica mais difícil. E principalmente quando você quer imigrar, né? Você tem que se preocupar com o francês do dia a dia. Um erro que eu cometi, você não precisa cometer, é se preocupar com gramática.
deixa isso para depois. Se preocupa com conversar, né, com o diálogo aí do dia a dia, né, com o francês do dia a dia. Assim como a gente não usa a norma culta da língua portuguesa no dia a dia, é bem difícil, né, a não ser que você trabalhe num escritório, uma coisa mais formal, mas a grande, né, parte da população não usa a norma culta da língua portuguesa, usa-se a linguística, às vezes tudo bem errado, da forma bem torta, mas a comunicação. E é essa comunicação que a gente precisa no dia a dia. E foi isso que eu pequei. Eu, como professora de português, me apeguei muito à gramática da língua francesa e me travou. Então, pesa. Infelizmente, é um ponto que, se você for para um país que você não fale o idioma, se prepare muito bem. E Portugal sai na frente nesse quesito, porque é diferente, sim, o português, né? O nosso português do Brasil e o português de Portugal. Mas vamos combinar que é muito mais fácil você aprender aí umas particularidades do português de Portugal do que aprender do zero um novo idioma. Então, nesse quesito, Portugal sai na frente. E outra questão ainda dentro aí da adaptação é que tanto Portugal quanto a França são riquíssimos, né, historicamente, então você estará bem servido tanto em um país quanto no outro. E culturas não diferem tanto assim, não. Eles são curtos e grossos, bem direto ao ponto, não são de ficar lero, 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 sabe, esse negócio de ficar agradando, isso é coisa de brasileiro. Esse calor humano, né, essa coisa de falar com jeito, tem formas e formas de falar, isso é brasileiro. Os europeus aqui gostou, gostou, se não gostou, o problema é teu. Então, você não vai sentir tanta diferença assim de um país para o outro quanto a isso. Sexto ponto que você deve levar em consideração ao emigrar, tanto para Portugal quanto para a França. Mas eu vou começar pela França porque ela é mais burocrática. Se você tem mais de 30 anos, casado e não tem cidadania europeia, fica mais difícil morar legalmente na França. Fica mais difícil, não é impossível. Existem formas e eu vou dar para vocês aqui o caminho. Não vou conseguir explicar um por um neste vídeo, mas futuramente conversaremos sobre. Então, quais são as formas, né, de uma pessoa com mais de 30 anos, casado, que não tem cidadania europeia, morar aqui na França? O primeiro seria o visto de trabalho. O segundo, o visto de estudo, de pesquisa, que vai em várias áreas, né, gente? Então, eu já comentei sobre isso em outro vídeo também. Às vezes o pessoal da medicina, o pessoal da área de ciências, né, tecnologia, enfim. Então, tem pessoas que vêm para cá para fazer um campo de estudo, né, e depois volta para o seu país. Então, seria um caso também. Visto de voluntariado, mas daí, né, enfim. Visto de reagrupamento familiar. Então, aqui entra, se você vem com cidadão europeu, né, eu dei o caso aí, se você tem mais de 30 anos, é casado e não tem cidadania europeia. Então, se você não tem cidadania europeia, mas é dependente de um cidadão europeu, você pode morar aqui também com o visto de reagrupamento familiar e depois você consegue regularizar a sua estadia aqui. Já comentei sobre isso em outros vídeos também. Outra opção é a legião estrangeira, que você pode entrar, né, se apresentar para tentar aí passar nesses exames e tudo mais, para servir aí a legião estrangeira aqui na França. Você tem até 39 anos. 39 anos que vocês têm aí para se apresentar aqui na legião. Então seria uma opção e tem muita procura, tá? Tem vários vídeos aí na internet, se você pesquisar a fundo, tem várias pessoas falando, não falando mal, né? Falando que foi difícil, que não é uma vida fácil e tudo mais. Você vai procurar e você vai achar. Mas nada é fácil quando você vai emigrar, né? Claro que uma carreira militar, gente, não é para qualquer um, né? Não adianta você que nunca, né, nem serviu o exército brasileiro, não faz nem academia, coitado, né? Tipo, trabalha na área de TI, que não tem nada a ver, e de uma hora para outra você quer servir um exército. É óbvio que, né, vai ter uma sofrência aí de adaptação. Mas para você que já, né, leva a vida nessa vibe aí, é um bom caminho. E fora esses casos, fica assim mais difícil, tá? Então são essas situações aí para a França. Já Portugal, por todo esse contexto histórico, né, entre Portugal e o Brasil, tem essas facilidades aí, né, em recepcionar esse brasileiro e regularizar a estadia dele no país de Portugal. Mas eu já comentei com vocês o que está acontecendo aí, né, em Portugal nesse momento. Não sei se é um momento de investir, fica, né, por sua conta, enfim, eu falei que ia tentar manter a neutralidade,
Mas na minha humilde opinião é que hoje o que está pesando para Portugal é o custo de vida, que está bem elevado, a questão, né, da lei da oferta e da procura. Como tem muita gente, eles estão subindo os preços das coisas, sim, tanto do aluguel quanto do alimento, tá subindo, gente. Preço de carro, já ouvi pessoal comentando aí que antes comprava o carro com bem menos, agora tá subindo os preços também, é natural. Já na França, o agravante é o idioma, porque sim, é difícil você morar aqui sem saber o francês, não vou mentir, é difícil, eu sei o que eu passei no começo, né, achando que sabia falar francês. Imagina para quem vem, não sei nada, eu não sei nada, vai ficar bem difícil mesmo. Então o que pesa na França é o idioma e a questão burocrática, tem que ter bastante paciência. Mas depois que resolveu também, vida que segue. E nada impede que você more aí 5 anos em Portugal, né, ou que você tenha uma autorização, né, de residência de Portugal e após 5 anos você peça a naturalização. Né, tá sendo agora, já foi aprovado, na verdade, o visto aí de procura de trabalho em Portugal. Você pode, sem esse visto também, brasileiro, né, permitido, é possível você ir como brasileiro para Portugal sem visto nenhum, chegar lá e pedir uma autorização de residência, que leva em torno aí de 6 meses para sair o provisório. Então, nesse quesito, sim, é mais fácil para o brasileiro emigrar para Portugal, porque você não precisa de um visto específico para morar lá. Já a França já dificulta um pouco, ela peneira bem essa questão de quem vai morar, né, em seu território. Então, em Portugal é possível, é permitido um brasileiro ir como turista e depois se regularizar estando lá. Então, você não é obrigado a pedir esse visto de procura de trabalho, tá? Você pode ir como turista e depois pedir uma autorização de residência já estando, né, em Portugal, desde que você consiga um contrato de trabalho. Então, esse provisório aí, em média, leva 6 meses para sair. E depois disso vem, né, a definitiva por uns 2 anos, dessa autorização de residência, mas depois de 5 anos é que você consegue pedir uma naturalização, tanto em Portugal quanto na França. Na França também você pode, depois de 5 anos, pedir a naturalização francesa, tá? Porém, na França não é possível você vir como turista e se regularizar aqui depois. A não ser que você venha como turista e você vai servir a legião estrangeira, por exemplo. Porque não existe um visto específico para a legião estrangeira. Você vem como turista, se apresenta, faz os testes. Se você, você passar, ser aprovado, ok. Você continua na legião estrangeira. Ou você veio como turista, mas você é dependente de um cidadão europeu. Ainda conseguimos regularizar. Mas acredito que isso vai mudar em breve também. E outra situação que as pessoas chegam como turista aqui e conseguem se regularizar são as pessoas que trabalham aqui em território francês ou que matriculam seus filhos menor de 13 anos, né, nas escolas francesas e aqui permanece por 5 anos. E essa criança tem direito de pedir naturalização, né, depois de fazer 18 anos ela tem direito de pedir a naturalização, já que ela chegou antes dos 13 anos e aqui continuou, né, foi alfabetizada, né, nas escolas francesas. E é onde os pais conseguem sim se regularizar através dos filhos. Eles não podem ser dependentes dos filhos. Por quê? Sempre que você vai se regularizar aqui por reagrupamento familiar, é porque você é dependente de um cidadão europeu. Só que esse cidadão europeu ele precisa te bancar, teoricamente. Então é por isso que não é permitido por filho. Esse filho tem direito a se naturalizar aqui, porque chegou aqui antes dos 13, né? Mas os pais precisam se manter durante esse tempo. Né? De preferência, não peça muita ajuda para o governo, porque você vai estar provando que você não tem condições de estar na França. Então, se esses pais conseguem se manter em território francês por 5 anos, tanto a criança quanto os pais, depois de 5 anos, pedem aí a naturalização francesa. Os pais, porque trabalharam em alguns momentos na França, né? E já adianto que é difícil conseguir emprego sem documentação, mas existe aí os contratos de estações que a gente chama aqui, né? Que seria o quê? As colheitas das uvas, né, para produção de vinho. Às vezes os fabricantes de queijo têm algumas épocas do ano que eles contratam mais, né, que estão de plantações aí que eles contratam pessoas de fora para trabalhar aqui com isso. Então tem alguns trabalhos sim que você consegue, mas geralmente são coisas bem curtas, gente, né, alguns meses e acabou e não tem nenhum tipo de ligação posterior a isso, né, de empreendedor com empregado, enfim, então
é complicado, né? Mas entre ficar parado e esse trabalho, você vai pegar esse trabalho. Mas já adianto que são 5 anos de perrengue e dificilmente você vai conseguir fazer isso sozinho, você vai ter que contratar um advogado nessa questão, nesse último caso que eu dei pra vocês aí, né? E nada impede que você more aí 5 anos em Portugal e depois escolha qualquer outro país da União Europeia para morar, não só a França, né? Enfim, várias opções aí, acho que até melhores do que a França. Fala baixo. Mas enfim, então aí você pode morar 5 anos em Portugal e depois, como um cidadão europeu, né, com a naturalização, aí escolher um novo país para habitar. E aí, o que você achou desse comparativo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E você já sabe, te espero no próximo domingo às 17 horas aqui no canal. A plus!